Você pode ir abrindo a tua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 24. Nós vamos estar lendo 2 versos, verso 14 e o verso 15. Hoje, o tema que Deus colocou no meu coração é o seguinte: família, instrumento de Deus. Família, instrumento de Deus. Já que o mês que vem é o mês da família, vamos ter aí uma série de preleções e de programações voltada para a família. Eu já estou começando, conquanto ainda não seja tradicionalmente o mês da família. Família, instrumento de Deus. Declara isso, profetize isto sobre a tua família. Diga isso para você. Diga isso para o diabo ouvir, em alto e bom som. Minha família, instrumento de Deus. Os versos 14 e 15, antes de lermos, Josué viveu no século 13, aproximadamente antes de Cristo. Todos sabem que Josué foi o sucessor do grande, inesquecível líder Moisés. Josué recebeu a tarefa de conduzir o povo, as famílias de Israel, saída do Egito, na travessia do Jordão. E Josué então vai cumprir essa primeira missão, atravessar toda aquela multidão de 2.500.000 pessoas. E os 13 primeiros capítulos, ou os 12 primeiros capítulos de Josué, fala de guerras. Josué teve que enfrentar vários reis. Ele lutou e venceu pela força de Deus vários povos. Parece-me que apenas uma batalha ele perdeu com a cidade, com a nação de Ai. Mas as demais todas ele saiu vitorioso, porque não foi ele quem lutou, não foi o seu exército, mas foi o Senhor. A partir do capítulo 13 em diante, eles já estão agora em Canaã, já estão mais tranquilos, os inimigos já foram abatidos, já estão donos do pedaço, e então começa a distribuição de terras, o MST de Israel. Cada tribo vai receber grebas de terra, porções de terras, para que eles pudessem plantar, cultivar e criar seus rebanhos, enfim, criar e ter o seu próprio sustento. No capítulo 24, o texto que nós vamos considerar, Josué já está de malas prontas. Se você observar os versos seguintes, ou na última sessão do livro, ele vai partir, ele vai morrer. Aos 110 anos, se eu não estou enganado. Ele já está bem vivido, e ele vai viajar para a cidade onde está Moisés.
E antes então dele partir, antes então dele pegar na alça da mala e partir, ele vai ter um último encontro com as famílias de Israel. E neste encontro eles vão estabelecer uma aliança. Assim como Moisés fez antes de partir, Josué também faz o mesmo. Reúne o povo e ali Josué faz algumas recomendações e chama o povo para um acordo, para uma aliança, para um tratado entre eles e Deus. As famílias de Israel estão um tanto perdidas, estão um tanto afastadas do Deus verdadeiro, muitas delas estão se enveredando pela idolatria, pelos Baalins, pelos deuses dos amorreus. E Josué quer partir, porém certo de que essas famílias acertem com Deus. E a palavra de ordem neste encontro de Josué com as famílias de Israel se chama culto ou cultuar. Em 28 versos desta primeira sessão aí do capítulo 24, são 12 a 13 vezes que a palavra culto ou cultuar, cultuaremos, cultuareis, aparecem no texto. Ela domina a ideia de cultuar. Josué quer ter certeza que as famílias de Israel, representadas ali pelos seus líderes, pelos chefes das tribos, assuma este compromisso de cultuar tão somente e unicamente o Deus que os tirou ou que tirou seus pais da escravidão do Egito. E então ele vai deixar registrado, ou alguém vai deixar registrado, porque ele morre logo a seguir, então não foi ele quem registrou, mas alguém que estava lá, ou que dominava a história de Josué, escreveu o seguinte: agora temei ao Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora aos deuses que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Cultuai ao Senhor. Verso 15, mas se parece mal cultuar ao Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis, se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí ele fecha então o verso 15, com uma frase que eu quero reter comigo e que servirá de norte para a nossa conversa nessa noite. Ele diz isto para os seus ouvintes, para aquelas famílias, e ele resume dizendo: mas eu e minha família serviremos ou cultuaremos ao Senhor. A palavra servir tem a mesma ideia de culto. Eu e a minha família cultuaremos ao Senhor. E não demorou muito tempo, eu creio que Josué foi visitar o seu grande amigo e companheiro Moisés. E antes que eu, e antes que você também, vá visitar Moisés e Josué, que tomemos também essa decisão, e que possamos, assim como Josué, declarar: vocês façam o que quiser,
eu fiz a minha parte, instruí. Porém eu, minha esposa, meus filhos, cultuaremos ao Senhor. Feche os teus olhos, Senhor. Estamos diante de uma palavra que é viva e eficaz. Estamos diante de uma palavra que é verdadeira. Uma palavra que não se cai do seu valor, mas que é permanente, que dura hoje e eternamente para todo sempre. Amém. E nós acabamos de ler as palavras deste homem que declarou um dia, conquanto os seus liderados não quisessem fazer o mesmo. Entretanto, ele decide por, juntamente com sua esposa, juntamente com teus filhos, que a Bíblia nada diz a respeito deles. Mas creio que eles existiram, porque de outra forma ele não haveria dito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, que nessa noite o Espírito Santo do Senhor, é Ele, só Ele tem o poder de tocar nossas vidas, nossa alma, nossas mentes, nosso coração, e nos convencer daquilo que estamos errado, daquilo que estamos deixando a desejar. Eu oro para que Ele nessa noite, ó Deus, possa tocar o coração de cada pai, o coração de cada mãe, o coração de cada filho, para que também tomamos uma postura, para que nós também assumamos uma posição de cultuar somente ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Família, instrumento de Deus. Estudos feitos pela Organização das Nações Unidas entre os anos de 2017 e 2018, constataram ou concluíram que o planeta Terra, medindo 510 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, e se você duvida, pega uma trena e vai medi-lo. Eles disseram que este planeta Terra, de 510 milhões de quilômetros quadrados, é povoado por uma quantidade de gente que chega a 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. Você já pensou na quantidade de cabeça? 7 bilhões, 600 milhões de pessoas. Isto, ano de 2017 e 2018. Já se passou aí nada, mais um ano, mais 2 anos. Daqui a pouco, no andar da carruagem, nós chegaremos aí aos 8 bilhões de pessoas. Mas o que mais me impressiona diante dessa constatação é que essa grande multidão, essa grande massa humana existente aqui em 2017, 2018, ela tenha saído aqui no princípio, lá pelos anos 4.000 e alguma coisa, Jardim do Éden, de uma família. Adão, Eva e Caim. Eu não sei se Abel chegou à procriação, porque ele foi assassinado.
Olhando para lá, eu vejo aquele mar de gente, 7 bilhões, caminhando para 8 bilhões de pessoas. Eu venho aqui, no princípio, uma família, apenas um casal e um filho. Isto me impressiona. Isto me faz pensar, crer que a família, no operar de Deus, a família usada por Deus, ela pode grandes resultados. A família, quando nas mãos de Deus, quando colocada para trabalhar sob a direção de Deus, ela pode produzir grandes ícones, grandes personagens para a história da humanidade. A família é capaz de grandes coisas. Quando Deus criou aqui o primeiro casal, a única família no planeta de 510 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, está aqui Adão, está aqui Eva. Deus então diz: agora eu preciso povoar essa terra imensa que eu criei. E Deus então vai aliançar com Adão de que ele devia crescer, multiplicar e povoar a terra. Isto você encontra em Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus faz uma aliança com Adão. Adão e Eva, vocês agora, domine tudo, procriem, encha a terra, povoe a terra. O tempo passou e a maldade dos filhos de Adão, logo bem no começo, já personificado na pessoa de Caim, que vai e mata seu irmão, e daí por diante a maldade humana cresce à medida em que a população também cresce. E Gênesis capítulo 6, verso 5, Deus está por aqui com a humanidade, Deus se encheu, Deus disse: basta, chegou a um limite de maldade no coração do homem. E Deus então vai até uma família chamada Noé, e aliança com a família noética. Eu quero exterminar este povo mal corrompido e quero começar de novo, um novo povo. E você, família noética, é meu instrumento para fazer isto acontecer. Gênesis capítulo 6, verso 5, você pode ler esta verdade bíblica. Os anos se passam, o povo cresce, e Deus vai tendo suas decepções, e de repente Deus disse: eu vou criar um povo só para mim. Eu vou construir para mim uma nação. Quem sabe eu criando um povo para mim, um povo especial que possa ser o meu canal de bênção às demais nações, os demais povos, quem sabe funcionará melhor. E Deus então viaja para Ur dos Caldeus, e lá ele chega na casa, na família de Abraão ou de Abrão. E Deus então aliança com Abrão e Sara. Eu imagino Deus conversando com Abrão e dizendo: eu preciso de você, eu preciso de Sarai.
Estou com um projeto aí na minha cabeça, estou com um sonho e estou sonhando com um povo para mim, um povo que possa olhar para mim, me adorar, me glorificar, me exaltar. E você e a irmã Sarai pode me ajudar nesse processo. E aí fica tudo acertado. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. E Deus então vai criar um povo, os judeus, através da instrumentalidade da família de Abrão e Sarai. Mas o tempo passa, os anos fluíram, e chegou o tempo de Deus cumprir uma promessa antiga, uma promessa que Ele fez aqui quando a única família existente na terra caiu da graça, caiu da presença de Deus, caiu do seu estado de inocência para um estado de culpa. Deus disse para a serpente: da semente da mulher, da semente de uma família, eu levanto alguém que vai pisar, esmiuçar a sua cabeça. E chegou esse tempo, e Deus então viaja até uma cidade chamada Nazaré, na Galileia. E Ele agora vai aliançar um projeto salvífico com a família de José e Maria. Lucas capítulo 1, verso 26 e 27. Diante de tudo que eu disse até aqui, eu poderia fechar este raciocínio dizendo que os grandes e magníficos propósitos de Deus na história da humanidade se concretizaram e ainda se concretizará hoje e amanhã, através da instrumentalidade da família usada por Deus. E eu repito, os grandes, os macros projetos, os grandes sonhos de Deus se concretizaram todos por meio da instrumentalidade da família. Por isso, o tema família, instrumento de Deus. Diante desse testemunho histórico e bíblico, que cada parte dita, eu citei os textos bíblicos, exceto no primeiro caso de Gênesis 2:23, quando Deus cria a sua primeira família. Diante desse testemunho histórico, porém bíblico, pergunto a você, se bem que não quero resposta, responda para você. O que se tem feito da família hoje? Se ela é, e biblicamente está provado, e poderíamos provar ainda mais, que ela é instrumento de Deus na história, para a realização dos seus planos. Diante deste histórico, o que temos feito da família contemporânea? Onde está a família hoje? Aqui e agora. Onde está a família na esfera governamental? Onde está a família na esfera eclesiástica? Quando eu falo eclesiástica, eu falo, onde está a família no sobe e desce, no vai e vem da igreja?
Onde está a família na esfera do meu lar e do teu lar? O que temos feito com esse instrumento de Deus para a realização dos seus planos, dos seus projetos? 3 perguntas requer 3 respostas. Eu tenho observado, não querendo entrar em detalhes políticos, mas que o governo atual tem tentado, ele tem se esforçado, porém impedido, enfrentado uma torcida do que eu quero que dê errado. Mas eu leio alguma coisa, eu ouço algum noticiário e vejo que o seu governo tem tentado governar respeitando e preservando os interesses da família brasileira. Pelo menos essa é a minha posição a respeito à sua. É o que eu leio, é o que eu vejo, é o que eu ouço. Um governo comprometido com valores da família brasileira. Como igreja, o que temos feito das famílias que aqui congregam? Se eu perguntar quem aqui não pertence a uma família, com certeza que nenhuma mão há de se levantar, porque todos nós, se não estamos aqui em família, reunido, pai, mãe, filhos, mas somos parte de uma família que de repente está em uma outra igreja, de repente está em um outro lugar, mas todos nós saímos de uma família. O que a igreja tem feito com eles? E aqui eu quero colocar a minha posição, o que eu penso, aquilo que eu tenho lido, a leitura que eu tenho feito. Talvez não seja a tua leitura, mas é a minha leitura. Eu respeito a sua e você respeita a minha. Inconscientemente, silenciosamente, sutilmente, a igreja vem se tornando em partes uma concorrente da família. Talvez você não concorde. É o que eu tenho lido na minha experiência de vida cristã. A igreja tem nos comprometido bastante no que tange as nossas relações familiares, com seus calendários repletos de cultos e mais cultos, de encontros e mais encontros, de congressos e mais congressos, de reuniões e mais reuniões, de ensaios e mais ensaios. Eu li um livro sobre evangelismo. Eu não lembro o autor do livro, mas o título é mais ou menos, a ideia é o seguinte: a amizade, ela é a chave da evangelização. É exatamente esse o título. Amizade, chave da evangelização. E o autor desse livro conta-nos o exemplo de um pastor que estava certa feita na fila de um banco e diante dele estava um senhor bem vestido, de terno e gravata, e de repente este pastor começou então a estabelecer um vínculo de amizade com este homem. Mas de repente a fila andou e cada um foi para um caixa e
eles pegaram contato e continuaram fazendo seus contatos, e de repente eles se acharam em um restaurante almoçando juntos. E enquanto almoçavam, eles começaram então a fruir no conhecimento pessoais, e aquele homem então disse: eu sou contador, eu tenho um escritório de contabilidade no endereço tal, eu trabalho com isso, com aquilo, etc, etc. Chegou a vez do pastor, que então disse: eu me chamo fulano e sou pastor da igreja tal, e pastoreio então esta igreja que fica no endereço tal. E de repente o pastor percebeu na postura daquele contador que, quando ele disse: eu sou pastor da igreja A, ele sentiu que aquele contador retraiu, ele sentiu algo estranho, e o pastor então foi aos poucos puxando a língua dele, e ele disse: eu não gosto de igreja. Muito bem, o pastor então quis saber por que o senhor não gosta da igreja. E ele disse: desde que a minha esposa se envolveu com a igreja, eu perdi minha esposa para a igreja. Antes nós saíamos juntos, nós íamos no sábado jantar juntos, no domingo nós sempre íamos visitar um parente, nós ficávamos dormindo até as tantas, e agora quando dá 8 horas da manhã, minha esposa, eu tenho que ir para a escola bíblica dominical, e é o culto, e enfim, eu tenho que ir porque tem uma reunião, porque vai ter o chá das mulheres, porque vai ter o congresso das senhoras, porque vai ter o culto no lar de fulano, porque vai ter o aniversário da igreja, enfim, eu perdi minha esposa para a igreja. Isto é fato? Ou isto não é verdade? Quando nós chegamos a Cristo, nós estamos vivendo aquele primeiro amor, e nós abraçamos a igreja de unha e dente, queremos estar na escola bíblica, queremos estar no ensaio, queremos estar nos cultos, queremos ir nos cultos nos lares, não importa onde vai ser, nós queremos estar em tudo, é a época do primeiro amor. Eu já cometi tantos erros nesse sentido, e um deles que foi bastante grave, que já tem mais de 30 anos, e eu já me arrependi dele. De vez em quando a minha esposa toca nele ainda. Ela estava grávida, era 31 de dezembro de 81. O que acontece no dia 31 de dezembro nas nossas igrejas? Culto de virada de ano. É o culto onde a diretoria toma posse. E eu, como sempre, fui líder de igreja, eu não era pastor. Eu lembro muito bem que naquele ano eu era vice-presidente reeleito da igreja, além de outros cargos, e eu deveria tomar posse naquele culto. Minha esposa barriguda, e de repente, na hora do culto, começa as dores, que só elas sabem explicar. E lá vai nós, eu não tinha carro, então pedi o tesoureiro da igreja, que tinha um fusquinha, ele hoje já está na glória, irmão Claudomiro Miguel, e lá vamos nós então para o hospital, levando a Marlene, e ela lá atrás, no banco de trás, gemendo, e o fusquinha duro pra caramba, passava nas lombadas, e faltava a criança nascer, que é a Paula, que inclusive está aí. Chegamos no hospital e entramos e ali na recepção e fizemos a ficha, e ela se internou e com dores, e eu dei no pé. Preocupado com a posse da diretoria. Eu não posso perder a posse da diretoria.
que a esposa, a carne da minha carne, que a filha ou o filho que está vindo aí, te vire, porque eu tenho um compromisso com a igreja. É lógico que ninguém me mandou, o pastor não me obrigou a estar lá, mas foi uma decisão minha, um grande erro meu, que eu cometi, mas ela também cometeu dela, mas eu vou poupar ela de falar, ela sabe que ela cometeu os dela também. Como igreja, irmãos, na prática, muitas vezes nos falta sabedoria, e nós temos invertido a ordem das prioridades, família e igreja. A igreja nasceu nos anos 30 depois de Cristo. Mateus 18, 15, 18, por ali, Jesus cria a igreja. A família já estava na estrada mais de 4.000 anos. E muitas das vezes, hoje, no dia a dia da vida eclesiástica da igreja, nós temos nos perdido e temos colocado atividades religiosas no lugar de um momento que eu deveria me dedicar e somar e estar com minha família para fortalecê-la. Eu não estou aqui querendo te incentivar de maneira alguma que você abandone a igreja, que você comece a faltar com seus compromissos. Não, mas de repente nós precisamos repensar isso. E finalmente, o que temos feito com a família na esfera do lar? O que você tem feito com a sua família? Eu falei do que tem feito o governo e hoje é o Bolsonaro, o que ele tem feito com as nossas famílias. E falei o que nós, igreja, o que nós, lideranças de igreja, temos feito com as famílias que vêm aqui adorar ao Senhor. E agora a pergunta é para você, família, você pai, você mãe, o que você tem feito com a sua família na esfera do seu lar? E eu preciso dizer 3 coisinhas para você, que talvez você não saiba. Eu também não sabia e eu vim aprender com o tempo, com os anos, com os cabelos que foram embranquecendo na estrada da fé. Você sabia que aquela espiritualidade, que aquela santidade, que aquela reverência que eu e você cobramos aqui na igreja, você sabia que ela começa lá na sua casa? Você sabia disso? É lá que começa a espiritualidade da igreja, é lá que começa a santidade da igreja, é lá nas suas 4 paredes, nas minhas 4 paredes, que começa a unidade da igreja, é lá que começa a reverência devida aos cultos de adoração ao Senhor aqui na igreja. Você sabia disso? Ou é o pastor? Porque o pastor é que é bombardeado, cobrado. Essa igreja é pecaminosa. Eu vou sair desta igreja porque o pecado não é combatido dentro da igreja. A culpa é do pastor. Hoje alguém me mandou uma mensagem a respeito dos casais que estamos aí formando um grupo.
E essa pessoa disse que há muitos casais com problemas, em peles de guerras, se divorciando na igreja, e que os pastores não têm ajudado essas famílias, e que os pastores nem sabem do estado dessas famílias. Eu não quis responder para ele, porque à medida que um fala, outro fala, a coisa toma caminhos indevidos. Mas no tempo de Deus eu direi, o problema não é do pastor. O problema é que a sua família está mal, seu casamento começou mal, e está mal, você é o culpado. Seu casamento está esvaziado de Deus. Mas é sempre o pastor, é o líder que é culpado. Essa é uma primeira coisa que eu quero dizer, mas eu quero lhe dizer uma segunda coisa. Você sabia que aquele verdadeiro, pensa naquele verdadeiro e genuíno adorador. Tente imaginar aí alguém que você já viu na Bíblia, que você leu na Bíblia. Pois é, aquele verdadeiro, genuíno adorador de João 4:23, que Deus está procurando. Você sabia que ele não reside aqui? Ele apenas passa por aqui. Ele mora na sua casa. É lá que ele mora. É lá que ela reside. Essa genuína e verdadeira adoradora que o Pai procura, é lá e não aqui. Aqui ele visita aos domingos. Aqui há uma projeção dele. Mas é na sua família, é lá na minha família, que há de existir o genuíno e verdadeiro adorador que Deus tanto procura. E a terceira coisinha que eu quero dizer para mim concluir. Só mais uma coisinha. Os verdadeiros adoradores, os genuínos adoradores, que Deus baba por eles, que Deus busca com a lâmpada. Eles abrem o culto lá em casa. O prelúdio do culto é lá nas quatro paredes. Você, esposa e você e filhos. Os mais antigos aqui, talvez muitos de vocês não alcançaram isso, mas eu vim de um tempo que o culto começava com um prelúdio. Não tinha todos esses instrumentos, tinha lá um piano ou um órgão. Então a pianista da igreja ou a organista da igreja, quando dava ali alguns minutinhos antes ou no momento exato do culto, ela sentava ali no seu instrumento e começava a tocar o hino de maneira bem suave, nos preparando para o início do culto. E quando ela terminava, então, aquele prelúdio antes do culto, antes do culto, o pastor ou o dirigente assumia a tribuna, assumia o púlpito para o culto, então, se processar. Este prelúdio para abrir o culto, para iniciar o culto, tem que acontecer na minha casa, na sua casa, antes de você vir para cá. Essa é a família que se torna instrumento de Deus na realização dos seus projetos, dos seus planos.
depois desse prelúdio que você abriu o culto lá na sua casa, aí você corre para cá, para o pós-lúdio e a bênção apostólica pelo pastor ou pelo pregador. E o dia em que eu e você começarmos a fazer isto, você vai ver coisas acontecer no culto aqui na igreja que você nunca viu. Porque na verdade, muitas das nossas famílias desligam a televisão e passam a mão na Bíblia correndo para vir para a igreja. Sai lá do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Eu não estou dizendo que é pecado você torcer para times, mas você está despreparado para entrar na presença de Deus, para cultuar ao Senhor. Mas depois é o pregador que é ruim, é o pregador que não sabe pregar, sai reclamando e falando que a mensagem não foi boa, que Deus não falou comigo, mas não vai falar mesmo. Concluindo, Josué então fecha aquele encontro, aquela conversa de líder para liderados, e ele então vai dizer: está dito, é isto que Deus quer de vocês. Agora, quanto a mim, eu decido, eu escolho, eu e minha casa, eu e minha esposa. Como eu disse, a Bíblia não dá o nome dela, eu creio que ele teve, senão não haveria este verso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha esposa, lá no seriado da Record, se chamava Paula a primeira e a outra chamou Aluna, né? Aluna. Não sei como ela chamava, não importa. Não sei quantos filhos ele teve. Mas é ele dizendo assim: eu e Maria e Pedro e João e Tomé, nós cultuaremos ao Senhor. Meu querido, eu quero convidar a equipe de louvor que está escalada para fechar aí o culto. Eu quero convidá-lo a assumir aqui o púlpito. E eu quero fazer a você um desafio. Nós não vamos sair daqui sem colocar diante de você esse desafio. Família, instrumento que Deus usa para realizar seus planos na terra. E nós precisamos, como família, nos colocar nas mãos de Deus, para que Deus use minha casa, para que Deus torne minha casa um instrumento na realização dos seus planos. Eu termino dizendo e desafiando você, nesta noite, assim como Josué, a levantar um altar a Deus na sua família. Eu não sei quantos de vocês cultua a Deus em família. A impressão que eu tenho é que a igreja transferiu tudo para o templo. Em casa, misericórdia. A gente liga a TV e assiste de tudo. Nossos filhos ligam seus computadores, seus celulares, seus iPhone e assiste e vê os desenhos, enfim. Liberdade total. Espiritualidade, culto, adoração lá no templo, na rua Cirineu. Eu quero te desafiar
nessa noite a levantar um altar para Deus lá na sua casa. Eu faço isto com a minha esposa todos os dias. Hoje nós saímos um tanto meio corrido, mas fechamos o portão da chácara, entramos no carro e pedi para que a Bruna leia o texto da lição da escola bíblica dominical. Lemos ali dentro do carro e ali oramos e viemos para cá. Você faz isto na sua casa? Você se reúne com a sua esposa à beira da sua mesa, ou lá, sei lá, no seu sofá. Você chama os teus filhos para orar. Você faz isto todos os dias? Ah, pastor, eu trabalho, mas eu também trabalhei. 35 anos eu trabalhei até que eu me aposentei, e eu sempre fiz isto. Minha esposa está aí, é minha testemunha. Minha filha está aí, é minha testemunha. Meus pais trabalhou na roça para sustentar 8, 9 filhos, quando meu pai não podia. Minha mãe assumiu o controle, mas na minha casa sempre houve culto doméstico. Portanto, não venha com desculpa que eu não tenho tempo porque eu trabalho. Dá-se um jeito para tudo, só não dá jeito para a morte. E eu te chamo para fazer culto doméstico em casa, com tua esposa, com teu marido, com teus filhos, em nome de Jesus. Ah, pastor, meu marido, mas você, esposa, é ajudadora, então toma a decisão, chama ele para o culto, cobra dele o culto. Ah, pastor, mas meu pai, minha mãe, você, filho, quer ser abençoado, quer progredir na sua vida, então chama papai e mamãe para orar. Só sabe ficar no celular? A responsabilidade é de todos nós, minha, sua, como cabeça do lar. Deus vai cobrar de você pelo fracasso da sua família, pelo estado de pobreza espiritual que a tua família vive nos dias atuais, deixando-se vender, se fazendo igual às demais famílias do mundo. Deus vai cobrar de você, marido, de você, pai, mas vai cobrar de você, mãe, porque Ele te elegeu como ajudadora e não como competidora. Ajuda o teu marido, cobra dele, culto em casa, leamos a Bíblia junto, oremos junto, cantemos junto, e depois a gente vai para a igreja completar nosso culto. Eu duvido, no dia em que nós, como famílias da Igreja Batista de Ibiúna, fazemos isto, se esta igreja será a mesma. Eu duvido que você não irá ver Deus se manifestar aqui dentro dos nossos cultos, mais do que Ele já tem se manifestado. Vamos louvar. E no final do louvor, para mim fechar, eu estou dentro do horário, eu quero te desafiar em nome de Jesus, a você vir aqui à frente, dizendo como Josué: eu, a partir de hoje, e minha esposa e os meus filhos, vamos levantar um altar para Deus lá dentro da minha casa, em nome de Jesus. Cantemos, irmã Andréia. Vamos nos colocar em pé todos, por favor. Transforma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Todo dia um gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra a minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. E o meu desejo não posso desejar, meus sonhos não posso mais sonhar, o meu querer não posso mais querer, essa vida não posso
Amém. Irmãos, eu quero chamar aqui o pastor Tony para vir aqui à frente, porque nós vamos orar por você como família nessa noite. Eu quero convidar a minha esposa que vem aqui à frente também, porque nós temos levantado um altar a Deus lá em nossa família. E eu quero te desafiar, a partir de hoje, você tomar uma postura, você dizer para você e Deus, fazer uma aliança, você e Deus. Senhor, a partir dessa noite, lá na minha casa, vai existir culto doméstico. Eu vou orar com minha esposa todos os dias, seja de manhã, meio-dia ou de noite. Todos os dias, a partir de hoje, eu vou orar com meu marido. Eu vou reunir os meus filhos. E nós vamos fazer um culto doméstico todos os dias na minha casa. Eu quero te chamar aqui à frente, em nome de Jesus. Convido a Bruna, porque ela faz parte também da nossa casa agora. Nós pegamos a Bruna para fazer culto doméstico todos os dias. Você, marido, você, esposa, toma uma postura. Eu tenho certeza que Deus vai mudar. Deus vai fazer grandes coisas no seu lar. A partir do momento em que você levantar um altar para Deus, a partir do momento que você desligar sua TV, a partir do momento que você desconectar do futebol e orar e clamar e louvar ao Senhor todos os dias, Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai resolver muito dos problemas que hoje é você que está tentando resolver. Dá a direção para Deus. Você, marido, você, esposa, toma uma decisão nessa noite. Vem aqui à frente, declarando e dizendo: eu e minha casa, a partir de hoje, levantaremos um altar para Deus lá nas minhas quatro paredes. Você, visitante, que deseja abençoar sua família, que deseja chamar as bênçãos do céu sobre a tua casa, vem aqui, esteja conosco aqui neste momento, receba esta oração. Você que quer trazer Deus para dentro da sua família, saia do seu lugar e vem aqui. Nós vamos terminar este culto e pedindo a Deus que te dê sabedoria, pai, que te dê sabedoria, mãe, que te dê sabedoria, filho, para levantar um altar para Deus dentro de casa. Vamos encher nossas casas de Deus. Vamos colocar Deus no comando do meu lar. Vamos colocar Deus na direção dos meus negócios todos os dias. Saia do seu lugar. O diabo está segurando muito de vocês. Há famílias destroçadas na igreja, há casamentos acabando na igreja, mas não cedem, não dá o controle a Deus. Sai do seu lugar. Vem aqui para nós terminarmos este culto nessa noite. Enquanto o louvor pode cantar. Venha. Nós estamos orando por vocês. Venha. Eu e a minha casa queremos servir ao Senhor. Venha, filho. Traga seu pai, sua mãe. Oh Deus, que estás aqui. Oh Pai, receba cada família aqui representada nessa noite. Toma o comando dos seus lares. Te adoramos. Ó Deus, toma posse, Senhor, de um altar lá dentro do quarto, lá na sala do seu servo. Não há
que as suas casas sejam marcadas pelas marcas de Deus. Ó Deus, ó Espírito Santo, ó Senhor. E toma as nossas vidas. Amém. Para o teu louvor. E faz aquilo, a mudança que nós precisamos, meu Deus. Eu quero encerrar minha parte nessa noite colocando a vida de cada filho que veio aqui em nome da sua família. Glória a Deus. Eu quero colocar a vida de cada esposo, de cada esposa que se levantou no seu lugar e veio aqui dizendo no seu coração, aliançando não com o pastor Adair, mas com Deus, um propósito, uma aliança, um pacto de fazer Deus mais notório lá dentro do seu quarto, lá dentro da sua sala, expulsando o poder, as influências do diabo que tem entrado nas nossas famílias, através das televisões, através do mundanismo, através das modas. Senhor, receba estas famílias, receba, Senhor, estes lares representados, que a partir de hoje haja mais cultos acontecendo em vários endereços da cidade de Ibiúna. Ó Deus, e que no domingo nós possamos nos apresentar aqui, ó Deus, como verdadeiros, genuínos adoradores. Senhor, receba estes lares, receba, Senhor, estes lares, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Antes de você sentar, declare isto, porque o inferno, porque você sabia que o inferno, o diabo, os espíritos do diabo estão aqui dentro? Estou sendo herético para você? Você sabia que eles vêm e sentam no lugar daqueles que não vêm para o culto? O inferno está presente dentro da igreja. Então vamos declarar para ele ouvir, o inimigo das nossas almas. Vamos dizer para ele: olha, a minha família, ela é instrumento de Deus. Vamos falar bem alto, bem gritado: a minha família é instrumento de Deus. Amém? Abraça isso. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana em nome de Jesus. Pode sentar no seu lugarzinho. Pastor Tony, para as considerações finais. Glória a Deus, aleluias. Santo é o Senhor Jesus. As famílias da Igreja Batista de Ibiúna são uma bênção, amém? Vamos ficar em pé para nós encerrarmos, irmãos, orarmos mais uma vez. Senhor Deus, Papai querido, Senhor Jesus, coloca as tuas mãos sobre as nossas famílias, Senhor. Derrama da tua unção, Senhor. Dá da tua autoridade sobre nós, Senhor, através do Espírito Santo, Senhor, para cada palavra mencionada nas casas, Senhor. Cada escritura lida, Senhor, seja, Senhor, como uma faca, Senhor Jesus, cortando os nossos corações, quebrantando as nossas almas, Senhor Jesus. Ô Papai, fica conosco, Senhor, e nos dá uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Não saia sem saudar o seu irmão com a paz do Senhor, e temos cantina. Glória a Deus.